Próximo tema é Baylors, Luiz. Você estava ansioso para falar de Baylors? Produzida pela HBO, Baylors estreou recentemente no catálogo brasileiro da Netflix, com Dwayne The Rock Johnson no papel principal. A série se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência no streaming. Nesse sentido, o público quer saber por que Baylors foi cancelada. A sinopse da série trata de um astro aposentado da NFL que tenta se aventurar na carreira de gestor financeiro de jogadores de futebol americano, se envolvendo com grandes personalidades e muitos problemas. Só a título de conhecimento, né, trazer aqui rapidinho, que Baylors estreou na HBO em 2015, 3 anos depois, em setembro de 2018, a emissora renovou a produção para a 5ª e última temporada. Então vocês veem que a Baylors não é de hoje, tá, gente? Baylors já tem uma história bacana aí e tal, mas com a renovação para a 5ª temporada, na época o cancelamento de Baylors pegou muitos espectadores de surpresa, resultando em grandes debates nas redes sociais na ocasião. E agora retoma esse debate, né? É importante lembrar que a HBO nunca chegou a citar uma justificativa específica para o cancelamento de Baylors, embora bem recebida pelo público e pela crítica em seu início. Baylors foi perdendo o interesse, teve baixa audiência em suas últimas temporadas, o que levou ao cancelamento, ou pelo menos teria levado, né, Luiz? Bom, para começo de conversa, o que é a Baylors? A premissa aí é um ex-jogador que está começando a se aventurar no mundo financeiro. Ele se apresenta como um gestor financeiro para os jogadores que recebem salários milionários, contratos milionários, e gere o que eles recebem, para não dar uma de maluco, porque o que acontece muito com jogadores de futebol que acham que o dinheiro é eterno. Então, é um administrador financeiro que ele fica ali coordenando o que ele pode, o que ele não pode gastar, o que ele deve, onde ele deve investir, o que ele deve fazer. Enfim, é mais um cara que ganha comissão em cima disso. É um investidor, digamos. Mas o que a premissa dessa história? Conta a vida de um jogador profissional da NFL. A gente não tem muito... Aqui, muito brasileiro não gosta muito de futebol americano, conhece uns ou outros que gostam, mas você tem que olhar... O que você olha? Não gosta de futebol americano, não tem nada a ver com isso. Ele mostra mais a vida dos caras fora do... a série passa toda antes do começo do campeonato. Então, é aquela correria para ver que jogador vai ser contratado, você foi dispensado de tal time, como é que eu vou conseguir ir para outro lugar? Aí tem o empresário, envolve a vida social dos caras, a baderna, que é a vida social dos jogadores, a ostentação, a luxúria de tudo que está acontecendo, a relação deles com o treinador, a relação deles com a comissão técnica, a relação deles com o presidente, com o dono do time, a gerenciamento até de vida social, a vida do casamento, enfim, é toda uma situação que você pode muito bem fazer uma analogia, ou uma coisa, ter uma ideia de como deve ser um jogador de futebol, futebol mesmo, o nosso futebol europeu, futebol de 4 linhas, não jogado com o pé, não jogado com a mão, igual o deles. Então, você deve ser uma coisa parecida. Eu teria uma curiosidade de fazer uma versão de Baylors para futebol mesmo. Não seria interessante, Rafael, fazer uma história exatamente dessa? Não ia ser passado nos Estados Unidos, mas ia passar na Europa. Mas na versão, ia ser uma coisa bem bacana, um Baylors versão Europa. Sim. De futebol, nosso futebol bretão, como dizem. Sim. Eu acho que teria muita cara do... Sim, eu acho que teria muita a cara do futebol europeu, né? Você pegar assim, um grande centro do futebol europeu e fazer. Eu acho que o brasileiro nem tanto, porque o brasileiro é uma várzea, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos, como funcionou o futebol americano, eu acho que na Europa você pega um país lá, pega uma liga e faz uma série parecida, eu acho que renderia bastante, Luiz. Concordo contigo. Fica aí, a Netflix viu que isso aí tem caldo, que tá bombando a série, é impressionante como... Eu acho que eles não contaram. É uma série muito bem produzida, como tudo da HBO, como já está redundante a gente falar isso aqui. Sim. Então tem um cuidado, tudo é muito bem feito e tal.
Eu acho que a série, o primeiro ano, o segundo ano é bacana, depois eles vão, sei lá, me parece que quando eles vão para Los Angeles, a coisa meio que desanda um pouco, porque sai meio de foco do futebol. Acho que a graça do lance, do Baylor, era a vida do jogador de futebol americano. Quando começa a abrir para outros campos, eu achei que já ficou meio, não, porra, não é, a ideia não é essa. E aí tentaram voltar na quinta temporada. Eu não vou contar a história toda, mas praticamente o cara de gestor para praticamente quase dono da porra toda. Né? Sim. É negócio, é futebol, e é passar uma realidade do que as coisas funcionam. Não tem aquela coisa de, sabe, que as pessoas geralmente por fantasia acham, não, ele é o ator principal, então ele dá uma coisa... Não, ele tem seus defeitos, The Rock, porque a gente está acostumado a ver até o The Rock como um cara, sabe, aquela coisa meio super-herói, o salvador da pátria e tal. Ali não, ali ele está fazendo um ex-jogador de futebol americano, com todos os vícios de um jogador de futebol americano, com um passado tão brabo como qualquer outro jogador de futebol americano, tentando, às vezes, porque tem aquela coisa de pavão de jogador, tomando esporro de chefe, tem toda uma situação ali, o cara sendo cobrado, um querendo passar a perna no outro, um mundo de negócios de futebol de qualquer empresa.